O Brasil é o segundo país com mais jogadores na Arábia Saudita, com 26. E dentre todos esses eu separei 7 que a seleção, junto com o Dorival Júnior, precisa ficar de olho. E o último é o que tem mais chance de ser convocado no momento. Então fica comigo até o final e, se você curte o tema, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. O primeiro da lista é o goleiro Bento, de 25 anos, do Al Nassr. Eu disse que o último jogador dessa lista é o que tem mais chance de ser convocado, porque o Bento já é, geralmente, chamado pelo Dorival Júnior. O último não, o último ainda não estreou pela seleção brasileira principal. E o Bento, falando um pouquinho dele aqui, é claro, já tá no radar da seleção, ele estava no Atlético Paranaense há pouco tempo, então é um nome que o Dorival Júnior já entende como um dos selecionáveis para a posição. Até porque nesse momento o Ederson é reserva do Manchester City, o futebol brasileiro está começando, então acredito que o Bento vai continuar sendo convocado, mas ele não poderia ficar de fora dessa lista. O Bento, por exemplo, ele é o quarto goleiro com mais partidas sem levar gols e ele é o quinto com maior porcentagem de defesas na Liga Saudita, com 78,2%. É um percentual muito bom de defesa. O Bento, que ainda é jovem, acredito que tem potencial para ser até mesmo titular da seleção brasileira. A gente pode questionar se o movimento dele de ir para a Arábia foi bom ou não, e isso é uma coisa que eu vou falar no final do vídeo também, em pesar o nível técnico da Arábia, mas o Bento é um cara pra gente ficar de olho sim, e os principais concorrentes dele são o Lucas Perry. Aí eu não vou considerar o Alisson e o Ederson, porque eu acredito que eles já estão numa lista aí de selecionáveis para a Copa do Mundo, a não ser que o Ederson continue sendo reserva, acho que está convivendo com alguns problemas físicos também. O Alisson não vive a melhor fase, mas é um cara de confiança do Dorival. Então eu coloquei aqui como os principais concorrentes do Bento, o Lucas Perry, do Lyon, o Everton do Palmeiras, que é o cara que tem sido mais convocado, e o Hugo Souza do Corinthians. Tem o John também do Botafogo, que é um nome pra gente ficar de olho, entre outros excelentes goleiros no futebol brasileiro, Everson, João Ricardo, e provavelmente eu tô esquecendo de algum aqui, mas acho que o Bento sai na frente, e desses que estão na Arábia, ele é o que tem mais convocações pela seleção brasileira nos últimos tempos aqui, principalmente com Dorival Júnior. O segundo nome da lista é o zagueiro Ibanez, de 26 anos, do Al Ahly. Ele é destro, mas joga pela esquerda, e dentro disso ele pode aparecer na seleção brasileira. Por quê? Porque a gente está sem o Éder Militão e o Bremer, ambos com lesões graves. E dentro disso a gente tem muitos zagueiros canhotos com qualidade, como o Gabriel Magalhães, o Alexandro do Lille, o Murilo, o Beraldo, mas na direita eu não vejo um repertório tão grande assim. Tanto é que eu coloquei aqui como os principais concorrentes do Ibanez, supondo que o Marquinhos já está entre os convocados aí do Dorival Júnior, temos o Léo Ortiz, do Flamengo, o Tuta, do Frankfurt, Nino, do Zenit, Fabrício Bruno, do Cruzeiro. E eu acho que o Ibanez concorre tranquilamente com esses caras. Acho que o Léo Ortiz hoje, pelo que desempenhou no Flamengo no ano passado, sai um pouquinho à frente se ele conseguir manter o nível, mas falando um pouquinho do Ibanez, porque eu acho que ele pode ser um bom nome para a seleção brasileira. Inclusive, ele já foi convocado pelo Tite, esteve no ciclo de 2022, ficou muitos anos na Roma, foi muito bem por lá. Ele ainda é jovem e chega na Arábia sendo um dos melhores zagueiros, principalmente em termos de número. Ele é, por exemplo, o quinto com mais interceptações. Ele é um cara que tenta muito passe longo. Por exemplo, ele com o Murilo poderia ser uma zaga com uma variedade maior de passes, porque são dois jogadores que tentam muitas inversões. E o Ibanez, ele é um cara mais de pegada, um zagueiro que lembra um pouco um volante, digamos assim. Tanto é que, se não me engano, o Ibanez começa como volante no futebol e aí o Abel Braga recua ele para jogar como zagueiro. O Ibanez é um cara mais de pegada, ele tem um número de desarmes maior, é um zagueiro mais combativo, digamos assim. E nessa temporada ele tem 23 jogos pelo Al Ahly com 2 gols e 2 assistências. E aí, acho que é um nome para a seleção brasileira? O terceiro nome dessa lista é o lateral esquerdo Renan Lodge. Esse também já é um velho conhecido de vocês, joga no Al Hilal ao lado de outros brasileiros que vão ser citados aqui nesse vídeo, dando um pequeno spoiler. Tem 26 anos, é jovem ainda, surgiu no Atlético Paranaense, não teve tanto espaço assim no Atlético de Madrid, mas eu ainda acho que é um lateral, em termos de capacidade ofensiva, muito boa para a seleção brasileira. Tanto é que, se você pegar o número dele nessa temporada, ele tem 24 jogos, 4 gols e 7 assistências. Mais uma vez, a gente tem que pesar, claro, o Al Hilal está muito acima de outros times, o que acho que aumenta um pouco o número de alguns jogadores aqui, claro que sim, mas
É fato que ele tá jogando muito bem. E numa dessas que a gente tá procurando um lateral esquerdo, por que não dar uma chance ao Renan Lodge? Eu, particularmente, vejo outros laterais à frente e vou até citar aqui, por exemplo, o Caio Henrique, o Carlos Augusto, com características bem diferentes, mas não sei se o Renan Lodge não tem mais capacidade ofensiva que o Abner, por exemplo, que tem sido o titular, que o Alex Telles, talvez ali mais ou menos as mesmas características do Arana, é um jogador, ao meu ver, bem próximo. E aí um número curioso é que o Renan Lodge ele é o segundo jogador que cria mais chances na Liga Saudita, ou seja, é o cara que, o segundo que deixa o seu companheiro com melhores condições de marcar. Essa é a contabilização do SofaScore. Acho que o Renan, ele acabou perdendo espaço com essa saída do Atlético de Madrid, teve aquela questão da vacina também que o Tite ficou incomodado, mas talvez já esteja na hora do Renan ser chamado novamente. Quarto nome dessa lista é o Anderson Talisca. E aí, no momento que eu postar esse vídeo, pode ser que ele já nem esteja na Arábia mais, porque o Talisca tem negociações avançadas com o Fenerbahçe. Mas como não anunciou ainda, eu decidi deixar ele aqui no vídeo. Ele tem 30 anos e está no Al Nassr. Tem feito excelentes temporadas, tem ótimos números com o Al Nassr. Não é um meia de criação, eu já até citei o Talisca aqui em outros vídeos. Ele é um meia mais de finalização, que chuta muito bem de fora da área, que consegue infiltrar muito bem, e é um meia com características que a gente não tem, ao meu ver, porque o Paquetá é um cara mais associativo, o Matheus Pereira já é um meia mais de criação, o Rodrigo e o Rafinha são mais atacantes, né? Aqueles caras que vão infiltrar mais do que um jogador de armação, com boa finalização de fora da área, não que não finalizem bem, mas enfim. Acho que o Talisca poderia entregar algo diferente, tanto é que o Talisca ele é o jogador com mais chutes por partida na Liga Saudita e o que mais acerta. Ele tenta 5 chutes em média e acerta 2, e são finalizações de fora da área, de dentro, tem um repertório muito grande. Então acredito que o Talisca é um nome sim pra gente ficar de olho. Indo pro Fenerbahçe, que é uma liga talvez um pouco mais difícil, a turca, não sei, tenho minhas dúvidas, mas pode ser que dispute alguma liga europeia nos próximos anos. Queria muito o Talisca num centro mais importante do futebol europeu pra gente poder ter uma análise melhor. Ele sempre jogou em lugares mais afastados, assim, digamos assim, e tinha muito futebol para poder atuar em uma das grandes ligas, mas acho que, querendo ou não, por essa carência de meios também, é um nome pra gente ficar de olho. O quinto nome, cara, esse aqui tá jogando muito, é o Malcom, ponta de 27 anos do Al Hilal. É o grande nome do clube sem o Neymar. Os números do Malcom são assustadores. Nessa temporada ele tem 14 participações em gols em 20 jogos, são 4 gols e 10 assistências nessa temporada. O problema do Malcom é o seguinte, ele concorre numa posição que tem muita gente na seleção brasileira. É Luiz Henrique, é Savinho, é Estevão, é Rodrigo, é Rafinha, todos esses que eu falei podem atuar no setor que o Malcom atua de preferência, que é saindo da direita. Ele tem atuado até mais como segundo atacante, começa na ponta direita, mas com muita liberdade para circular por dentro, então ele acaba virando praticamente um segundo atacante. Como eu disse, não sei se ele tá no nível de todos esses, mas, cara, o nível de confiança que o Malcom tem jogado, de drible, de finalização, de criação de jogadas, tanto é que ele é o terceiro jogador com mais passes decisivos por jogo, ou seja, o terceiro jogador que mais gera finalização de um companheiro na Liga Saudita. Esse é um número muito expressivo, 14 participações em gols também é um número muito expressivo, e você ser talvez um dos melhores jogadores numa Liga Saudita que tem Cristiano Ronaldo, Neymar que tá machucado, mas entre outros grandes nomes, para mim é algo relevante e eu não descartaria o Malcom aparecer em um momento ou outro, mas como eu disse, a concorrência pro Malcom, talvez de todos que eu citei aí, seja o pior de todos. O sexto nome é o Neymar. Ah, Samuel, todo mundo sabe que o Neymar tá bom, mas eu tinha que colocar aqui na lista porque ele tá na Arábia Saudita, o Neymar tem sofrido com lesões, a gente pouco pôde ver o Neymar jogando na Arábia Saudita, tanto é que ele tem apenas 7 jogos pelo Al Hilal, ainda não marcou, mas cara, é o Neymar, né? Tem inclusive uma declaração do Jorge Jesus pouco tempo antes de eu gravar esse vídeo falando que o Neymar já não consegue acompanhar mais fisicamente os outros jogadores e isso é muito preocupante. Eu espero que o Jorge Jesus esteja extremamente errado, porque se for o caso a gente não vai ver mais o Neymar na seleção brasileira. Eu ainda confio, acredito que o Neymar ainda está muito motivado. Ele mesmo fala que a lesão que ele teve depois da lesão de joelho, né, que foi uma lesão muscular, era natural pelo tempo que ele ficou parado. Então a gente espera que ele voltando agora, tendo um pouco mais de sequência, por mais que não vá disputar a Liga Saudita pelo Al Hilal, ele vai disputar apenas o
tipo a Champions League deles, né? A Champions League asiática, mas eu acho que ele jogando aí uma vez a cada 2 semanas, quem sabe ele pode retornar aí à seleção brasileira, mas acho que é um nome em maior evidência que com certeza o Dorival mais observa na Liga Saudita, e até o Neymar estando lá, ele abre portas para outros jogadores também serem convocados dessa lista. E o último jogador que eu falei que é o que tem mais chance de ser convocado é o Marcos Leonardo, atacante de 21 anos do Al Hilal e Santos. Esse aqui também tá com números estratosféricos na Arábia Saudita, são 14 gols em 19 jogos, o cara virou um xodó, digamos assim, do Al Hilal, até por isso também acho que a chegada dele atrapalhou um pouco, entre aspas, o Neymar ser inscrito no Al Hilal, porque, cara, o Marcos Leonardo tá jogando muito, é um centroavante com mais mobilidade, tanto é que ele joga também por trás do Mitrovic, e muitas vezes eles alternam, né, um ou outro, mas o Marcos, ele joga às vezes como segundo atacante, pode jogar como centroavante, ele concorre aí com alguns nomes, digamos assim, que não tem tanta trajetória na seleção brasileira, e por isso eu acho que o Marcos é o que tem mais chance. A gente tá numa carência muito grande também de centroavante, Igor Jesus, João Pedro, Matheus Cunha, Endrick, Yuri Alberto, Evanilson, posso estar esquecendo alguém aqui, mas acho que são os principais concorrentes do Marcos. Hoje, se eu fizesse a lista hoje, eles seriam um dos meus 3 convocados, provavelmente ao lado do João Pedro e do Matheus Cunha. Talvez pensaria no Yuri Alberto, mas também no futebol brasileiro a gente precisa ver um pouquinho mais. Mas enfim, é um atacante que ataca bem o espaço, ele consegue entregar isso que acho que falta muito na seleção brasileira. A gente tem um pivô, beleza. A gente tem um centroavante que faz falso 9, beleza. Mas falta aquele centroavante que ataca mais o espaço, que era o caso, por exemplo, do Gabriel Jesus, e que poderia também ser convocado, mas infelizmente ele se lesionou. E eu deixei outros aqui sem citar, porque eu acho que eles ainda não estão no nível de ser observados pela seleção brasileira. São os casos aqui do Wesley e do Ângelo, são 2 pontas, ambos do Al Nassr, um ex-Corinthians, outro ex-Santos, e do Alexander do Al Ahly, que é ex-Fluminense, foi titular por muito tempo com o Fernando Diniz, e o Robert Shenan, ex-Inter do Al Shabab, mas acho que esses 4 são nomes apenas para a gente ficar ali, ó, de olho, o que tá fazendo, pode ser que daqui a um tempo eles começam a crescer de desempenho, mas por enquanto não acho que é o caso. Quero saber de vocês aí, concordam que esses nomes podem ser convocados para a seleção brasileira? Qual desses, tirando o Neymar, você mais gostaria de ver na seleção? E claro, vale a gente pesar até que ponto você ser um destaque na Arábia é algo para se levar em consideração, tendo em vista o nível técnico da competição, mas eu acho que se a gente tem o brasileiro aqui, que também não é uma das top ligas do mundo, e a gente consegue convocar outros caras também de outras ligas, acho que a Arábia pelo menos tem que estar no radar. E a partir do momento que o cara está se destacando muito, acho válido. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.